Boa tarde, o modelo de placa-mãe que nós escolhemos é o H61H2M2. Essa placa contém conectores e cabeçalhos e eu irei falar dos conectores. Tem um conector de fonte de alimentação ATX de 24 pinos e esse conector é onde você coloca a fonte que vai distribuir energia elétrica para a placa e outros componentes. Um conector de alimentação de 4 pinos 12 volts e é um conector auxiliar escolhido para fornecer 12 volts para a placa-mãe. Contém também um conector CPU-FAN de 4 pinos e um conector CIS-FAN de 3 pinos. Esses conectores servem como ventilador e eles empurram o ar quente para fora do gabinete. Dois conectores USB 2.0 e eles servem para conectar equipamentos como mouse e essas coisas. E por fim, tem uma estrutura de áudio HD com 6 canais via VT1705 com baixo consumo de energia. O conector CPU-FAN é designado para ligar a fan do cooler do processador. O CPU-OTP seria um conector adicional para ligar uma segunda fan do processador, mas nada impede de ser usado para ligar uma fan de gabinete. Os conectores CHA-FAN, por convenção, servem para se ligar às fãs do gabinete. Os conectores FUSB1 e FUSB2 são conectores para ligar as entradas USBs da parte frontal do gabinete. SPDIF é um padrão usado para a transmissão de áudio digital. O objetivo deste pequeno conector é muito simples. Ele é usado para permitir que o áudio digital seja direcionado à sua saída HDMI. Todas as placas de vídeo têm um ou dois conectores DVI e qualquer um deles pode ser convertido em um conector HDMI através de um uso simples de um adaptador. Os conectores do painel frontal servem para você conectar os cabos que interligam os botões e LEDs do gabinete à placa-mãe. A configuração dos cabos varia conforme a placa. Sem configuração apropriada, você não poderá ligar o computador usando o botão Power. O cabeçalho de áudio do painel frontal de uma Intel Desktop Board permite que você conecte-se a um módulo de áudio do painel frontal embutido em um chassi do sistema. SPDIF, Sony Philips Digital Interface, é uma interface de formato de transferência de áudio. Ele transfere sinais de áudio digital de um dispositivo para outro sem a necessidade de um primeiro conversor para o sinal analógico, que pode degradar a qualidade do áudio. A comunicação SPI é utilizada para conectar o chip de memória Flash 1, onde está gravado o firmware do aparelho, ao Super I/O, como podemos ver na grande maioria das placas-mães atuais. Cabeçalho CLR CMOS. CMOS, abreviação de complementar metal oxide semicondutor, é o termo geralmente usado para descrever uma pequena quantidade de memória na placa-mãe do computador, que armazena as configurações de BIOS e, quando não alimentadas, vão redefinir as configurações. Algumas dessas configurações do BIOS incluem data e hora do sistema, bem como as configurações de hardware. Um sensor CMOS é diferente. É usado por câmeras digitais para converter imagem em dados digitais. As portas seriais, também chamadas de RS-232, nome padrão ao qual elas se referem, representam as primeiras interfaces que permitiam aos computadores troca de informações com os periféricos, que são portas de entrada e saída, porta serial e porta paralela.
O cabeçalho TPM Trusted Platform Module é usado para melhorar a segurança do seu computador. É usado para serviços como criptografia de unidade BitLocker, Windows Hello e outras, para criar e armazenar chaves criptografadas com segurança e para confirmar se o sistema operacional é o firmware e o firmware do seu dispositivo são o que deveriam ser e não foram adulterados. O cabeçalho de instrução do chassi significa que na sua placa-mãe existe um lugar para colocar um switch que detecta se o gabinete foi aberto ou não. Tipo, ele ficará localizado na tampa do gabinete e avisa se ela foi retirada. A nossa placa-mãe contém a BIOS com 32 MB, ISP Flash ROM, suporta ACPI 3.0 e DMI, tecla de atalho F7 para opção de dispositivos de inicialização, suporte ECS-EZ BIOS, Plug and Play, STR, S3, STD, S4, monitor de hardware e inicialização múltipla. BIOS multilingue, áudio LAN pode ser desativado no BIOS. Suporta tecla de atalho CMOS, Clara PGUP. Ele vem com a arquitetura DDR3. A DDR3 está disponível com a capacidade de 512 MB até 8 GB. Possui dois slots de memória DDR para suportar até 16 GB. Tem suporte de memória RAM de DDR de até 1333/1066. A RAM DDR1333 opera com uma frequência de clock de 667 MHz. Ao mesmo tempo, a velocidade real de um inversor é de 1.333 megatransfers por segundo, ou seja, 1.300.000 sinais são transmitidos em um segundo. Esse PM fornece a confiabilidade da RAM. Normalmente, o chipset divide-se em ponte norte e ponte sul. O chipset ponte norte é de alta velocidade e responsável pelo controle de comunicação entre a memória RAM e o processador. E, em alguns casos, faz a comunicação também com barramentos de alta velocidade, como o famoso PCI Express. Já o ponte sul é responsável pela comunicação dos diversos periféricos da placa-mãe, tais como HD e as portas USB. Além disso, o chipset é quem determina a quantidade e frequência máximas e o tipo de memória que uma determinada placa-mãe terá, dentre outras funções de hardware. Vale lembrar também que o vídeo e o som onboard também são circuitos integrados no chipset. Especificações: o Windows XP 32 bits certificado para Microsoft Windows 8, pacote gratuito, CyberLink Media Suite, 4 conectores SATA 2, 3 gigabits por segundo, suporta o utilitário MIB 3. Windows XP 64 bits, suporta a CPU multicore Intel 22nm de terceira geração, 4 serial ATA 2, 3 gigabits por segundo, pacote gratuito, CyberLink Media Suite. Windows Vista 32 bits suporta DirectX 11. Windows Vista 64 bits suporta a nova
família de processadores Intel Core de segunda e terceira geração, Pentium, Celeron, no soquete LGA 1155, dois soquete DDR3 DIMM de 240 pinos, Windows 7 32 bits DirectX 11 compatível apenas com os processadores Intel de terceira geração para soquete LGA 1155. Suporta até 16 GB Windows 7 64 bits. Suporta OpenGL 3.1, CPU Intel de terceira geração. Suporta OpenCL 1.1, CPU Intel de terceira geração, Windows 8 32 bits, Windows 8 64 bits,